Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje vamos analisar um julgado recente do STJ, bastante interessante. Ele versa sobre a desistência da ação, da qual falaremos, e o recolhimento de custas decorrente desta desistência. Nós também vamos tecer algumas breves considerações. O julgado é esse aqui, ó. Recurso especial 2.016.021 de Minas Gerais. RESP 2016021 Minas Gerais. Relatoria da ministra Nancy Andrighi, um julgado da terceira turma, portanto, mas foi um julgado que era da relatoria da ministra Nancy Andrighi. Ela votou, ficou vencida e foi relator para o acordo do ministro Marco Aurélio Belize. Já falamos disso recentemente. Constantemente a gente fala disso, na verdade. É competente para redigir o acórdão apenas um dos magistrados que participaram do julgamento. Uma questão de otimização dos serviços. E a regra é uma só. Vai redigir o acórdão o julgador que proferiu o voto vencedor. Em geral, quando o voto vencedor é aquele do próprio relator, é o relator quem vai redigir o acórdão. Em casos como esse, no qual o relator votou e ficou vencido, é o primeiro julgador a proferir o voto divergente, que nesse caso foi o ministro Marco Aurélio Belize. Bom, na descrição aqui do vídeo, vocês terão um texto da ementa, de fácil busca também na internet, mas o julgado trata, o contorno fático do julgado, trata a respeito da possibilidade ou não de se determinar o recolhimento das custas iniciais complementares nos casos em que a parte pede a desistência, o juiz homologa a desistência na parte inicial do processo, antes, portanto, da citação do réu. E aí nós vamos mencionar aqui alguns dispositivos que se referem à hipótese fática. Eu vou descrever aqui como é que se deu a sucessão dos fatos no processo, mas faço reforço do que eu tenho falado muito em sala de aula, aqui nos vídeos com os senhores. A perspectiva atual da jurisdição, não basta ser um bom decorador dos textos normativos, é preciso saber interpretar e ainda mais saber como que os tribunais superiores interpretam na competência de cada um deles. Então, a STF, quanto às questões constitucionais, estritamente dita, e o STJ, quanto às questões infraconstitucionais, a legislação, portanto, a legislação federal ordinária. Muito que bem. Uma breve descrição dos contornos fáticos processuais, de como o processo evoluiu nessa causa. Foi proposta uma ação de rescisão contratual cumulado com a cobrança de multa em razão de uma empresa qualquer. A parte deu o valor da causa associado ao proveito econômico da rescisão contratual, mas não colocou no valor da causa inicialmente estipulado na petição inicial o benefício a respeito da cobrança da multa, em caso de procedência do seu pedido. Deu esse valor da causa e recolheu custas processuais proporcionais a esse valor da causa. Os senhores sabem que uma das funções do valor da causa, que é inclusive um dos requisitos da petição inicial, é a definição das custas iniciais do processo. Muito que bem. Ao analisar a petição inicial e antes de determinar a citação do réu, o juiz percebeu que o valor da causa estava incompleto e determinou ao autor que emendasse o valor da causa estipulado na inicial para incluir eventual multa em proveito do autor, em caso de condenação da ré, de modo que isso impactaria no valor da causa e, consequentemente, teria que haver uma retificação, uma complementação no recolhimento que já tinha sido feito relacionado às custas processuais. Deu a ele o prazo de 15 dias, que é o que a lei estabelece, como nós veremos. Nesse prazo, no prazo que o autor tinha para emendar a petição inicial, corrigir o valor da causa e complementar o valor recolhido a título de multa,
o autor peticionou requerendo a desistência da ação. O juiz homologou a desistência da ação, mas ao invés de dar fim ao processo, o juiz determinou que o processo fosse remetido ao contador, ao distribuidor judicial, para que fosse calculado o valor da causa, já que o autor não trouxe o valor atualizado da causa, para que o Estado providenciasse, portanto, o valor correto da causa e que a parte fosse posteriormente intimada para complementar as custas. Muito provavelmente, a razão principal da parte ter pedido a desistência da ação era que ela não estava querendo complementar o valor das custas. É de se imaginar isso. Muito que bem, esse é o contorno fático. O que nós estamos aqui investigando é se, nesse caso, a parte deve ou não ser condenada a complementar o valor das custas. A respeito da desistência, eu separo aqui o artigo 200, parágrafo único do CPC, que é aquele que diz que a desistência só produz efeitos após a homologação, e o 485 do CPC, que vai constar aqui a desistência. O 485 trata da sentença terminativa, né? Aquele categoria de sentença que não resolve o mérito. Uma das hipóteses nas quais o juiz pode proferir sentença terminativa é quando ele homologar a desistência da ação, 485, inciso 8º. E aí temos ainda os parágrafos 4º e 5º do 485 tratando da desistência. O que nos interessa aqui é o 485, inciso 4º. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Quer dizer, portanto, que antes da citação, antes da contestação, o autor pode sim desistir sem o consentimento do réu. Uma vez contestada a ação, o autor pode desistir, mas dependerá do consentimento do réu. Esses os ditames normativos quanto à desistência. Mas não há dúvida que quanto à desistência, que o autor podia desistir antes da contestação do réu, que não ocorreu ainda porque o réu nem citado foi. Que isso depende de homologação judicial, não há dúvida. E se deu uma homologação judicial, isso não está em questão. A dúvida aqui, a questão jurídica a ser definida pelo STJ, é se deve incidir ainda custas ou não. Então, vamos bater um papo aqui sobre as custas. As custas iniciais do processo, a taxa judiciária, corresponde a um tributo cobrado pelo Estado na modalidade de taxa, uma vez que o serviço público de justiça, o serviço judiciário, ele é da categoria ut singuli. Então, é um serviço público prestado a requerimento daquele autor. E aí, a regra é que compete ao demandante recolher as custas iniciais em sua integralidade. O processo vai avançar se as custas foram adequadamente recolhidas, claro, exceção feita aos beneficiários da justiça gratuita. Aquela lógica, quem pode pagar, paga, quem não pode pagar, comprovando aí por suficiência, não paga. O autor, provavelmente nessa hipótese, não teria direito à justiça gratuita, tanto assim que ele recolheu o valor que entendia adequado inicialmente àquela demanda. O juiz não concordou, o juiz achou que o valor da causa estava errado para baixo, determinou a sua correção e isso repercutiria na necessária complementação das custas. Nós temos o artigo 90, na verdade eu queria tratar de um outro dispositivo que trata do dever de recolhimento inicial das custas. Eu destaquei o 90 aqui, mas nós temos o artigo 82, que trata disso. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes promover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até a sentença final, ou na execução até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Então, o que isso significa? A parte que foi a juízo, a parte requerente, a parte demandante, deve recolher as custas iniciais, é um dever realmente processual, e isso está ali no artigo 82. O artigo 90, que eu havia destacado inicialmente, prevê o seguinte: proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia,
ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, que renunciou ou que reconheceu a procedência. O que nos importa é a desistência. Então vamos limpar esse dispositivo tirando as outras hipóteses para aplicar ele no caso concreto. Proferida a sentença com base em desistência, que é o nosso caso, as despesas e honorários sucumbenciais serão pagos pela parte que desistiu. Então, que incumbe aquele que foi a juízo, 82 caput, combinado com 90. Pagar as despesas não há dúvida. A questão é, nesse caso, ainda subsiste o dever de complementar as custas, já que o processo não avançou, e aí a conclusão que chegou ao STJ foi justamente que não. Nesse caso, o autor não deve, a providência do juiz, de mandar o processo para o distribuidor para calcular o valor da causa correto e, consequentemente, chegar à conclusão lógica de qual é a custa que está faltando e determinar a intimação do autor para complementar as custas e, em caso de não complementação, incluir o seu nome na certidão de dívida ativa para que o Estado cobre dele as custas que restaram, não é correta. E aí o STJ chegou a essa conclusão como? Com base no artigo 290 do CPC. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, uma vez intimada na pessoa do seu advogado, como foi a hipótese, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 dias. Então o STJ chegou à conclusão que o não recolhimento das custas iniciais em sua integralidade, após a correta intimação do autor a esse propósito, enseja o imediato indeferimento da petição inicial, com base no artigo 485, e o CPC estipulou uma consequência específica para essa hipótese, na qual a desistência se dá antes mesmo da citação do réu, na fase muito embrionária, portanto, da demanda. E a consequência é o cancelamento do registro e de distribuição daquele feito. O que não, portanto, permite a conclusão de que o autor deve ser inscrito em dívida ativa ou deve ser condenado ao pagamento suplementar de eventual custas devida. Então, nós temos ainda um outro julgado que eu vou mencionar para vocês, nesse mesmo sentido de ser desarrazoada a cobrança de custas, na hipótese em que a máquina estatal nem mesmo providenciou atos para complementar a relação triangular do processo, para trazer o réu ao processo, e o julgado, anotem aí, é o ARESP, recurso especial com agravo, ARESP 1442134. Então, ARESP 1.442.134 da primeira turma, ok? Então, conclusão desse julgado. A regra do artigo 90 do CPC, que nós vimos, não se aplica a hipótese como essas descritos nesse caso. Não se aplica na hipótese na qual o Estado não praticou atos no sentido nem mesmo de complementar a relação triangular. Quer dizer, quando o processo é extinto, nesse caso com base na desistência, antes mesmo da citação do réu. Isso porque o artigo 90 não deve ser aplicado, não subsiste o dever de complementar as custas com base no artigo 290, que trouxe, portanto, uma consequência própria, que é o cancelamento da distribuição e não há que complementar as custas. Ok? Então, esse é o julgado que nós trabalhamos hoje, me parece relevante. Veja como é que é necessário fazer uma interpretação sistemática. Você poderia achar que a resposta está ali no artigo 90, no capítulo das despesas processuais, quando não. Está lá no 290, que é, portanto, um dispositivo mais específico para essas hipóteses. Tá bom? Então, meus amigos, é isso por hora só. Fiquem todos com Deus. Em breve estaremos de volta com novos vídeos tratando do direito processual ou de alguma outra decisão mais relevante das Cortes Supremas do Brasil. Ok? Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.